O Anuário de Segurança Pública foi atualizado e é muito importante termos conhecimento desses números para que a gente entenda a nossa qualidade de vida aqui no Brasil e o tamanho do problema que temos que enfrentar, e que não é de hoje. Bem, para começar bem, vamos falar sobre racismo. Antes do racismo, vamos falar sobre o artigo 144 da CF/88, que fala o seguinte: segurança pública é dever do Estado. Dever do Estado. Direito de todos e todas. Direito de todos e todas. Entretanto, responsabilidade também de todos e todas. E aí, nós entramos nesse assunto tão complexo que é o racismo aqui no Brasil, que teve um aumento em 67% dos casos. Só estamos descobrindo agora o quanto somos racistas ou só estão aparecendo agora os casos? Vamos refletir sobre isso. Dentro desses números, temos também o aumento dos casos de estupro aqui no Brasil. O número, 74.930 casos. Recorde. Nunca tivemos um número desse tamanho aqui no Brasil. Quase 75 mil casos de estupro. É ridículo. Dessas mulheres que foram estupradas, dessas vítimas de estupro, 56,8% são negras. Entenderam bem? São negras. Vamos voltar ao racismo. 67% de aumento nos casos de racismo. Aumento no número de estupro, recorde. E dessas mulheres que são violentadas, 56,8% são negras. 7 em cada 10 mulheres foram mortas dentro de casa. 7 a cada 10 mulheres foram mortas dentro de casa. 86,1% dessas mulheres que foram mortas dentro de casa, essas vítimas, conhecem bem quem são os seus algozes. Isso aconteceu dentro de casa. Mas quem matou? Boa pergunta. Vamos responder diante dos números. 53,6% parceiro íntimo. O marido, o noivo, o namorado, o namorido. 56,6%. 19,4% o ex-parceiro, aquele que não aceita o fim de um relacionamento, porque ele acredita, diante de uma sociedade patriarcal, que a mulher é posse dele, Então, se ele acredita que ela é posse, se ele aprendeu que a mulher é posse dele, ele também se acha no direito de tirar a vida dessa mulher. 19,4% são ex-parceiros. 10,7% acontece dentro da própria família. O próprio familiar que cometeu a violência. Vamos lá. Diante desses números, temos outros. O Brasil registrou 47.508 mortes violentas. 47.508 mortes violentas. Isso não é vitória. Isso é derrota. Somos um país extremamente violento. Extremamente violento. E entre essas pessoas que foram mortas violentamente, temos um percentual de 76,9% de pessoas negras. 76,9% de pessoas negras num país que também teve um aumento, um recorde no racismo. Bem, 50,2% dessas pessoas tinham entre 12 e 29 anos de idade. 91,4% do sexo masculino. Os estados mais violentos, Amapá, Bahia e Amazonas. E isso tem motivo. Quanto foi gasto com segurança pública no Brasil? Eu respondo, 124,8 bilhões de reais. Esse foi o valor total gasto com segurança pública no Brasil. Segurança pública que é dever do Estado, direito de todos, responsabilidade de todos e todas também. Agora vamos lá. Desses 47.508 mil mortes violentas, 76,5% são com armas de fogo. Consequentemente, tivemos um aumento de pessoas que foram registradas como caçadores, CACs, para 783.385. Bem, temos um país racista, uma sociedade patriarcal, onde os maridos, companheiros e cônjuges matam as suas esposas dentro de casa,
onde os ex-maridos, ex-parceiros, se acham donos dessas mulheres e matam essas mulheres dentro de casa. A maioria dessas mulheres são negras. A maioria das vítimas das mortes violentas são negros. O Brasil gastou 124,8 bilhões com segurança pública. E dessas pessoas, e nesse ambiente violento, uma péssima administração abriu a porta achando que isso produz segurança pública e aumentou o número de registros de armas de fogo para caçadores, que boa parte deles não são caçadores, com o número de 783.385. Isso não é reflexo de um país seguro. Isso não pode ser reflexo de um país seguro. Temos também as medidas protetivas, ou MPUs, medidas protetivas urgentes, que também tiveram um aumento grotesco. Atualmente são 445.456 medidas protetivas. 445.456 medidas protetivas, que não são seguras para essas pessoas que sofrem algum tipo de violência, porque uma boa parte das mortes ocasionam com pessoas que estão com medidas protetivas em desfavor. Não existe controle e nem monitoramento dessas pessoas. O monitoramento que eu falo é o monitoramento eletrônico, que começou a aparecer aqui na América Latina, lá na Argentina. Esse tipo de monitoramento eletrônico começou a ser realizado no nosso país vizinho, na Argentina. E depois, mais ou menos a partir de 1996, 1997, começou a chegar aqui no Brasil essa percepção. Mas isso foi só uma vírgula dentro desse ambiente. Vivemos em uma sociedade racista, com pouca produtividade na área de segurança pública, com nenhuma evolução no combate ao tráfico de drogas. Lembrando que o modelo de combate de guerra às drogas é um modelo inventado por Nixon por volta de 1970, que foi abraçado pelos países da América Latina, porque os Estados Unidos colocaram muito dinheiro aqui, muito na Colômbia, e não chegamos a lugar nenhum. Chega até a ser grotesco. Por exemplo, nós vimos em São Paulo a discussão entre o governador de São Paulo e o prefeito da cidade de São Paulo, que me lembra até uma cena do filme Tropa de Elite, onde você joga o corpo para lá, joga o corpo para cá para ter influência na estatística. Mais ou menos aquilo ali. Você empurra aquelas pessoas que estão consumindo drogas à luz do dia, a famosa Cracolândia, para um lado, empurra para o outro, mas não resolve o problema. Que é um problema sanitário e um problema de segurança pública. O problema sanitário são as pessoas que usam as drogas. Inclusive, dia 2 de agosto, o STF vai voltar, né, a votação em relação ao entendimento se é constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343. Né? Lembro bem, o entendimento é se ele é constitucional ou não. Tá? STF não legisla, mas é preciso que ele tome uma atitude em relação ao porte e uso de drogas, para que a gente tenha ou proporcione uma nova maneira de enfrentar as drogas. A grande pergunta é, ninguém consegue monitorar no Brasil a entrada dessas drogas? O Brasil, inclusive, dentro dessa percepção de tráfico, fornece drogas para toda a Europa, inclusive também para a máfia italiana. Enfim, é preciso criar dados de conhecimento sensível para a gente modificar essa estrutura de combate às drogas. Se vai descriminalizar o uso de drogas, pelo menos da maconha, deve ser também uma evolução, mas antes disso tem que acontecer uma evolução social, porque dentro de um país racista como o nosso, violento como o nosso, e que não respeita nem ao menos, né, o direito das mulheres, ou seja, um país misógino, né, uma sociedade misógina, ou seja, que não entende a própria cultura também, a própria identidade coletiva, como nós vamos combater ou evitar ou diminuir o tráfico de drogas e, consequentemente, essa potência que ocasiona as pessoas que, infelizmente, estão dependentes dessas drogas que são traficadas aqui no Brasil. A gente precisa pensar sobre isso. Precisamos evoluir como sociedade. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.